Palavras diárias de Deus. O ambiente básico de vida que Deus cria para a humanidade. 2. A temperatura. A segunda coisa é a temperatura. Todos sabem o que é temperatura. A temperatura é algo com que um ambiente adequado para a sobrevivência humana deve estar equipado. Se a temperatura for muito alta, digamos, se a temperatura for superior a 40 graus Celsius, não seria exaustivo para os humanos viverem? Não seria muito esgotante? E se a temperatura for muito baixa e atingir 40 graus Celsius negativos? Os humanos também não suportariam isso. Portanto, Deus foi realmente muito particular ao definir esse intervalo de temperatura. A faixa de temperatura a qual o corpo humano pode se adaptar é basicamente de menos 30 graus Celsius até 40 graus Celsius. Essa é a faixa básica de temperatura do norte ao sul. Em regiões frias, as temperaturas podem cair para menos de 50 a 60 graus Celsius. Tal região não é um lugar no qual Deus permita que o homem viva. Por que existem regiões tão frias? Dentro disso está a sabedoria e as intenções de Deus. Ele não permite que você chegue perto desses lugares. Deus protege os lugares que são muito quentes e frios demais, o que significa que ele não está preparado para permitir que o homem viva lá. Isso não é para a humanidade. Por que ele permitiria que tais lugares existissem na Terra? Se Deus não permitiria que o homem vivesse ali ou existisse ali, por que Deus criaria esses lugares? A sabedoria de Deus está nisso. Ou seja, a temperatura básica do ambiente para a sobrevivência humana também foi razoavelmente ajustada por Deus. Também há uma lei aqui. Deus criou algumas coisas para ajudar a manter essa temperatura, para controlar essa temperatura. Quais coisas são utilizadas para manter essa temperatura? Primeiro, o sol pode trazer calor às pessoas, mas as pessoas poderiam aguentar se estivesse quente demais? Existe alguém que se atreva a chegar perto do sol? Existe algum instrumento na Terra que possa se aproximar do sol? Não. Por que não? Ele é quente demais. Derreteria. Portanto, Deus fez uma medição específica da distância entre o sol e a humanidade. Ele fez uma obra especial. Deus tem um padrão para essa distância. Há também o Polo Sul e o Polo Norte da Terra. O que há no Polo Sul e no Polo Norte? É tudo geleira. A humanidade pode viver nas geleiras? São adequadas para a vida humana? Não. Não. Então você não irá lá. Como você não vai para os Polos Sul e Norte, as geleiras serão preservadas e poderão desempenhar seu papel, que é controlar a temperatura. Entendeu? Se não existirem os Polos Sul e Norte e o Sol estiver sempre brilhando na Terra, todas as pessoas na Terra morrerão do calor. Deus utiliza apenas essas duas coisas para controlar a temperatura? Não. Ele não utiliza apenas essas duas coisas para controlar uma temperatura adequada à sobrevivência humana. Há também todos os tipos de coisas vivas, como a grama nos campos, os vários tipos de árvores e todos os tipos de plantas nas florestas. Eles absorvem o calor do sol e sintetizam a energia térmica do sol para regular a temperatura em que os humanos vivem. Há também fontes de água, como rios e lagos. A área da superfície de rios e lagos não é algo que possa ser decidido por ninguém. Ninguém pode controlar quanta água existe na Terra, onde a água flui, a direção em que ela flui, o volume de água ou a velocidade do fluxo. Só Deus sabe. Essas várias fontes de água, incluindo a água subterrânea e os rios e lagos acima do solo que as pessoas podem ver, também podem regular a temperatura em que os humanos vivem. Além disso, existem todos os tipos de formações geográficas, como montanhas, planícies, cânions e pantanais. Essas várias formações geográficas e suas áreas de superfície e tamanhos desempenham um papel na regulação da temperatura.
Por exemplo, se essa montanha tiver um raio de 100 quilômetros, esses 100 quilômetros terão um efeito de 100 quilômetros. Quanto a quantas cadeias de montanhas e cânions Deus criou na Terra, isso é algo que Deus pensou cuidadosamente. Em outras palavras, por trás da existência de cada coisa criada por Deus, há uma história, e ela também contém a sabedoria e os planos de Deus. Digamos, por exemplo, as florestas e todos os tipos de vegetação. A área de superfície e o tamanho do espaço em que eles crescem não podem ser controlados por nenhum ser humano, nem qualquer ser humano tem a palavra final sobre essas coisas. Quanta água eles absorvem, quanta energia térmica eles absorvem do Sol, também não podem ser controlados por nenhum ser humano. Todas essas são coisas que estão dentro do âmbito do que foi planejado por Deus quando Ele criou todas as coisas. É somente devido ao planejamento, consideração e arranjos cuidadosos de Deus em todos os aspectos que o homem pode viver em um ambiente com uma temperatura tão adequada. Portanto, tudo que o homem vê com os olhos, como o Sol, os polos Sul e Norte, sobre os quais as pessoas ouvem falar, bem como as várias coisas vivas sobre e abaixo do solo e na água, e áreas de superfície de florestas e outros tipos de vegetação e fontes de água, vários corpos de água, quanta água do mar e água doce existem, além de diferentes ambientes geográficos, Deus utiliza essas coisas para manter as temperaturas normais para a sobrevivência do homem. Isso é absoluto. É apenas porque Deus leva tais coisas em conta que o homem consegue viver em um ambiente com temperaturas adequadas. Não pode ser nem muito frio nem quente demais. Lugares que são muito quentes e onde as temperaturas excedem aquilo a que o corpo humano pode se adaptar, certamente não são preparados para você por Deus. Os locais que são muito frios e onde as temperaturas são muito baixas, lugares onde, assim que um humano chegar, será congelado de tal forma em apenas alguns minutos que ele não será capaz de falar, seu cérebro congelará, ele não será capaz de pensar e logo sufocará. Tais lugares também não são preparados por Deus para a humanidade. Não importa que tipo de pesquisa os humanos desejem realizar, ou se querem inovar ou querem superar tais limitações. Não importa o que as pessoas pensem, elas nunca serão capazes de exceder os limites daquilo a que o corpo humano pode se adaptar. Elas nunca serão capazes de se livrar dessas limitações que Deus criou para o homem. Isso é porque Deus criou os seres humanos, e Deus sabe melhor que ninguém a que temperaturas o corpo humano pode se adaptar. Os próprios humanos sabem? Não. Por que você diz que os humanos não sabem? Que tipo de coisas tolas os humanos fizeram? Não existiram muitas pessoas que sempre quiseram desafiar os polos norte e sul? Elas sempre querem ir lá para ocupar a terra, para que possam fincar raízes e desenvolvê-la. Esse não é um ato de autodestruição? Digamos que você tenha pesquisado os polos sul e norte detalhadamente. Mas mesmo se você puder se adaptar a tais temperaturas, puder viver lá e melhorar o ambiente de vida e o ambiente de sobrevivência dos polos sul e norte, isso beneficiará a humanidade de alguma forma? Você ficará feliz se todo o gelo dos polos sul e norte derreter? Isso é incrível. É um ato absurdo. A humanidade tem um ambiente em que pode sobreviver, mas não pode ficar quieta e permanecer aqui de forma conscienciosa, e tem que ir aonde não pode sobreviver. Porque esse é o caso. Ela está entediada com a vida nessa temperatura adequada. Ela tem desfrutado de bênçãos demais. Além disso, esse ambiente de vida normal foi bastante destruído pela humanidade, então ela pode muito bem ir ao Polo Sul e ao Polo Norte para causar mais danos ou se engajar em alguma causa para poder ser algum tipo de pioneiro. Isso não é tolice? Ou seja, sob a liderança de seu ancestral Satanás, essa humanidade continua a fazer uma coisa absurda após a outra,
destruindo irresponsável e arbitrariamente o lindo lar que Deus criou para a humanidade. Foi isso que Satanás fez. Além disso, ao ver que a sobrevivência da humanidade na Terra está em um pouco de risco, muitas pessoas querem encontrar maneiras de ir ficar na Lua para procurar uma saída ao ver se podem viver lá. No final, o que está faltando lá? Oxigênio. Os seres humanos podem sobreviver sem oxigênio? Como a Lua não tem oxigênio, não é um lugar onde o homem pode ficar. E ainda assim o homem continua querendo ir para lá. O que é isso? É autodestruição, certo? É um lugar sem ar, e a temperatura não é adequada para a sobrevivência humana. Então não é preparada por Deus para o homem.